Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, dia 28 de outubro, quarta-feira, da 30ª semana do Tempo Comum. A Igreja celebra a memória dos apóstolos Judas Tadeu e Simão, chamado Zelota. E com ela nós nos alegramos, porque foi pela ação comprometida dos apóstolos que a missão de Jesus vai ter continuidade e alcançar os dias de hoje, onde as multidões também necessitam tanto de ouvir a sua palavra que cura e nos salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Que bom podermos estar novamente juntos, participando do encontro diário com a Mãe da Misericórdia. Pois Jesus afirmou que onde 2 ou mais se reunirem em seu nome para rezar, Ele estará no meio destes. E o sinal visível da nossa união se manifesta pelo sinal da cruz. Por isso, convido a você a fazermos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós, para que ao sermos chamados por Cristo, tenhamos a coragem e amor a Ele, como tiveram os apóstolos. Hoje, em especial, o apóstolo São Judas Tadeu e São Simão. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ao festejarmos a memória do martírio de Judas e Simão, a liturgia nos leva ao Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19, onde ele narra a escolha feita por Jesus dos 12 primeiros apóstolos. Vamos acompanhar. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A missão de Jesus sempre exigiu muita responsabilidade e dedicação, pois não simplesmente falava e ensinava, mas também dava para as multidões e os apóstolos escolhidos o seu fiel testemunho no cumprimento dos desejos de Deus. Ao chegar o momento da escolha entre aqueles que o seguiam, dos primeiros que haveriam a dar continuidade no anúncio,
e confirmar pelo testemunho, Jesus sobe a montanha e, através de muita oração, pede a seu Pai o discernimento para que entre a multidão ele escolhesse aqueles que fossem do agrado de Deus. Ao retornar, ele estava seguro de que os seus escolhidos eram aqueles a quem o Pai havia destinado para pôr em prática o seu projeto de salvação. Até Judas Iscariotes teve o seu papel específico no plano de salvação de Deus Pai. Muitas vezes, nós também rezamos, pedimos o discernimento, mas no primeiro sinal de que algo não vai muito bem, nós começamos a duvidar da nossa oração e do direcionamento do Senhor. Fica para nós o exemplo. Jesus ainda não sabia que entre os escolhidos havia um traidor, mas ele nunca duvidou de que fez a escolha certa, segundo a vontade do Pai. Para muitas coisas na vida, nós nos preparamos, nós nos aprimoramos, nós nos adestramos. Porém, nas tomadas de decisões, nós nos confundimos e não temos o mesmo cuidado. Agimos por impulso, por sentimento, por preferências pessoais. Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna. Ele veio nos ensinar a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus. E assim, descobrir o que é ou não agradável ao Pai, a fim de cumprir no mundo a missão que nos é proposta. Ele nos instrui sobre o que fazer antes de tomar qualquer decisão, de resolver qualquer problema, de escolher, de fazer opções, enfim, antes de enfrentar as multidões. Para fazer a escolha, foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus, a fim de escolher os 12 apóstolos a quem ele entregaria a sua igreja. Ao amanhecer, ele já sabia o que fazer. Entre muitos, ele escolheu somente 12. Unicamente depois de escutar o Pai, foi que Jesus tomou a iniciativa de reunir os seus discípulos e fazer a escolha conforme o Pai lhe havia segredado. Será que Jesus escolheu os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes? Dentre os 12, haviam traidores, descrentes, pretensiosos. Nenhum deles era exemplo de santidade. Porém, Jesus tinha a convicção de que aqueles lá eram os eleitos do Pai. E por isso não relutou em chamá-los. Fica aqui uma reflexão para nós. Como estamos fazendo nossas escolhas? Estamos nos preparando pela oração e ouvindo a vontade de Deus? Ou agimos de forma conveniente e que seja do nosso agrado apenas? Ao fazermos escolhas ou tomarmos decisões para a nossa caminhada, seja ela profissional, pessoal, de relacionamentos e tantas outras situações, o cristão deve buscar, no testemunho de Jesus, a orientação do Pai, que nos criou e nos ama. Vigiai e orai, para que sempre estejais preparado para o encontro com Jesus, o encontro com Deus. A sua palavra é a garantia para confirmar o que ele nos confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisarmos de orientação. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com ele nós aprendemos a viver sem temor
o que Deus nos mandar fazer. Lembremos sempre de como agiu a nossa Mãe da Misericórdia, ao ter que decidir sobre aceitar as realizações de Deus em sua vida ou seguir os sonhos e objetivos que eram comuns a uma jovem daquela época. Ela disse sim e colocou-se em oração para que realizasse tudo o que tinha sido lhe dado como missão. E por amor, fidelidade e confiança em Deus, aguardou com paciência e suportou todo o sofrimento materno, para que a salvação misericordiosa de Deus chegasse até nós. Quando nós também subirmos a montanha para orar, estejamos certos de que lá o Senhor nos dará a orientação segura para que possamos descer e enfrentar a multidão e até os traidores com serenidade e segurança. E peçamos também ao Senhor a graça da perseverança na oração. Rezemos juntos à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um encontro com a Mãe da Misericórdia. Que a graça de Deus nos ajude a caminharmos como apóstolos de Jesus, assim como Simão e Judas Tadeu. Um bom dia a todos e até amanhã. Sempre lembrando para que você deixe seu like, a sua curtida em nossa página. E também compartilhe em seus grupos, com os seus amigos e familiares, o nosso projeto de evangelização Encontro com a Mãe da Misericórdia. Fiquemos todos com Deus e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.